senhores, bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico e inigualável podcast Crime. Aqui sou Detley, eu conto toda sexta-feira às 20 horas uma história baseada num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos likes, aos comentários e aos novos inscritos do último podcast. Compartilhe, conte, mostre e ajude-nos a nos incentivar, incentive-nos a pesquisar cada vez mais. No último podcast, falamos de novembro de 1895 sobre Konrad Röntgen. 1895, isso, que descobriu os raios-x em um laboratório. O homem visto de dentro. Uma sensação que virou piada de feira na época. Mas ele não tinha ideia dos efeitos colaterais que tinha. Centenas de pesquisadores e médicos morreram expostos à radiação naquela época. Hoje, falaremos sobre tiros sangrentos. Em 1941, Rolf Klüsener, de 5 anos, e sua mãe foram evacuados para Mark-Brandenburg. Lá, no campo, o menino passa anos despreocupados, apesar do caos da guerra. Na caixa de areia prussiana, ele aprende a cavalgar, ordenar e conhecer o sexo oposto. Os instintos arcaicos são despertados nele. Contarei agora a história em primeira pessoa, como se eu fosse Rolf Klüsener. Cheira a carvão queimado. O vapor sujo das locomotivas cobre a estação central de Colônia com neblina. Estou sentado em uma pesada mala de couro escuro na plataforma e esperando com minha mãe o trem que nos levará para Berlim. Um casaco grosso de lã e luvas me protegem do frio essa noite. De inverno, de início de 1941. Carrego minha arma de brinquedo por cima do ombro. Tenho 5 anos. Finalmente a locomotiva chega. O emblema da Deutsche Reichsbahn está estampado na frente da caldeira. A águia imperial com asas estendidas sobre uma coroa de louros com sua suástica. Colônia, Zoológico de Berlim, está escrito no vagão do trem. Os passageiros lotam as carruagens, alguns dos passageiros do sexo masculino vestindo uniformes. Eles são soldados como o papai, minha mãe me explica. Meu pai, Heinz Klüsener, farmacêutico treinado, foi convocado em 1939, aos 30 anos, e começou seu serviço na pequena cidade de Prüm, no Eifel. Minha mãe Rosa não conseguiu manter a oficina de pintura que meus pais montaram em Euskirchen, na Renânia, no norte da Westfália, e desistiu da oficina. Ela decidiu se mudar para uma área segura, segundo ela, para sua irmã em Mark-Brandenburg. Minha tia Else trabalhava lá como secretária comunitária do prefeito de Wüstemark. O vilarejo que agora se tornaria meu novo lar. Naquela época, essas deportações de mães e crianças eram chamadas de evacuação. Os soldados abrem espaço para nós no trem e ajudam a guardar nossas bagagens. Levamos conosco apenas nossos pertences mais necessários. Uma luz de emergência azulada e fraca está acesa no compartimento. Uma medida de proteção contra os ataques aéreos inimigos, para os quais os pilotos não reconheçam o trem.
explica-me um dos uniformizados, pouco depois do cochilo no colo da minha mãe. Dormi demais em minha fuga à noite para Mark, Brandenburg. Em Wüstemark, uma aldeia a oeste de Berlim, pude passar uma infância despreocupada, apesar do caos da guerra. Na caixa de areia prussiana, como a região era chamada por causa do seu solo arenoso e solto, a guerra parecia distante. O apartamento da minha tia Else, minha nova casa, não ficava longe da estrada para Nauen. A casa pertencia ao empreiteiro Witt, que tinha 2 filhas, Renate e Brigitte. Ambos tinham mais ou menos a minha idade. Usávamos um Mercedes levantado que estava na garagem de Witt, sem rodas, para brincar de médico e de esconde-esconde. A família Witt também criava galinhas e coelhos. Aos 5 anos, demorou um pouco para me acostumar com o abate dos animais. Mas, ao mesmo tempo, foi impressionante quando uma galinha perambulava pela fazenda sem cabeça. As coisas também começaram a ficar sangrentas quando o empregador da minha tia, o prefeito Engel, me convidou para caçar no inverno de 1944-45. O proprietário das terras amigáveis me convidou de Wüstemark e aldeias vizinhas. Eles participavam do espetáculo como atiradores. Juntamente com outros rapazes de Wüstemark, pude ajudar como motorista e transportador de jogos. Caminhávamos pelos campos. Os bombardeios ocasionalmente passavam zunindo sobre nós quando se aproximavam de Berlim. A oeste de nós, os americanos haviam alcançado quase até o Elbe. A leste de nós, os russos quase haviam alcançado o Oder. Mas nós, crianças, não estávamos interessados nisso. O principal é que havia uma rota de caça decente. Estávamos particularmente ansiosos para ver os coelhos, porque mesmo que nunca tivéssemos passado fome, porque minha tia tinha bons contatos como funcionária da aldeia, a carne era um dos alimentos raros no último ano da guerra. Durante a caçada, o prefeito atirou em patos e coelhos. Nossa, como isso fazia barulho! Os coelhos rolavam com o tiro da espingarda. Coloquei os animais caçados nos ombros à minha direita e à minha esquerda. Depois que o trabalho foi concluído, fiquei coberto de lama e sangue. Como recompensa pelos meus serviços, pude levar um coelho comigo à noite. Orgulhosamente, trouxe para casa meu saque, que deveria enriquecer nossa refeição noturna. Aquele dia despertou minha paixão pela caça. Também me lembro de um passeio noturno de trenó naquele mesmo inverno. Estava um frio congelante, a neve era profunda e o canal Havel no final da aldeia, na direção do Elster, ficou congelado por quilômetros. Tínhamos amarrados vários trenós de madeira. Minha mãe estava sentada na minha frente. A égua preta, Muki, nos puxou e Ruth, uma das filhas de Engel, segurou as rédeas. Enrolados em cobertores grossos, caminhamos pelas terras do prefeito. Ao anoitecer, tochas nos iluminavam. Foi uma viagem linda e atmosférica. Não havia sinal de que havia guerra acontecendo naquela noite. Quando eu estava na 3ª série do ensino fundamental, tive permissão para conduzir Muck, o nobre cavalo de carruagem de Engel, pelos campos e florestas, em uma carruagem de eixo único.
Também fiz minhas primeiras tentativas de montar o muqui. Cuidei da égua junto com o trabalhador forçado francês Jean-Marie, que desempenhava as funções de lavrador nas propriedades de 300 hectares de enho. Jean-Marie também me deu as rédeas quando a colheita de grãos estava chegando e me levou para o estábulo, onde mais de 50 cabeças de gado leiteiro tinham que ser cuidadas. Aqui cheirava a esterco, silagem de beterraba com que o gado era alimentado. O suíço foi contratado especificamente para fazer a ordenha. Naquela época não havia máquina de ordenhar, tudo era feito à mão. Ele contou os segredos do seu trabalho, mas eu ainda não conseguia me organizar. Minhas mãos eram muito pequenas e não eram fortes ainda o suficiente. Em abril de 1945, a minha vida idílica no campo em Engelsgut, onde passei muitas tardes, terminou. Minha mãe e a tia Elze estavam com medo da aproximação dos soldados russos. Então, fugimos novamente. Dessa vez, nosso destino foi Schleswig-Holstein, a cidade de Elmstrom. Esse foi mais uma fugida, mais uma tentativa, mais uma fuga das muitas partes, muitas que eu tive na minha história nessa época.